Como é que você tá, princesa? Que alegria falar com você. Boa noite. Boa noite. Desde que Saudade. saudade Obrigada também. pelo convite. O mesmo, a gente vai ter a impressão de que tá passando por cima um do outro, né? Por causa dessa distância, 6.000, mais 6.000 quilômetros, né, Dê? Eu sei que é por volta disso. Diga, ela foi assim que ela começou a falar. Ela apareceu bem sorridente, estava próximo ao Partenon do plano astral, onde ela costuma estar, e só que parecia como se fosse um quadro fechado. E aí eu a vi com um rostinho bem mimoso, fechado dentro do quadro, como se fosse um quadro, né? A forma de a gente entender. Diga, nossa estimada, e um sorriso constante no rosto falando com você. Diga, nossa estimada, ela chamou irmã em fé, Kathleen Kazikawa, que se tranquilize a respeito das definições no campo da especialidade médica. Vieram-lhe recentemente dúvidas a respeito, não só no que concerne à proficiência profissional, ou seja, o quanto você era bom profissional na área, mas também a sua aptidão vocacional, quanto você foi chamada de fato pelo coração à pediatria. Você se lembra disso, Kathleen? Sua memória acessa isso? Sim, sim, bem recente isso. Eu acredito que em torno de uma semana e meia, duas, mais forte. Em adição ao que eu falei na interação com o Benjamin, né? Eu anotei alguns tópicos para complementar os pontos que eu achei mais importantes e que, no calor do momento, eu deixei passar. Eu estava me sentindo muito insegura, né, em relação à pediatria, e a ponto de diminuir o tempo de trabalho daquela semana, cogitando seriamente a possibilidade de um ramo empresarial. E aí ela Eu continua. cheguei até a comentar, perdão, Sim, sim, em a gente terapia, eu tá, até sim. comentei isso em terapia. Comentou em terapia, sim, sim. A gente vai se atropelar de vez em quando sem querer, por causa desse delay aqui da distância de 6.000 quilômetros. Aí ela prosseguiu. A prezada irmã, sobre esse assunto ainda, teria dificuldade de lembrar quando sofreu um baque equivalente dentro desse âmbito específico de questionamentos. Você diria também, Kathleen, que eu filtrei corretamente de Eugênia aqui, você teria dificuldade de lembrar quando questionou tão forte isso? Que foi um dos questionamentos mais fortes que você teve até hoje sobre essa área, sobre estar na... Então, o que eu posso falar assim é que eu tinha bastante questionamento antes, né? Sim, E aí, durante a pandemia, eu fiz as pazes com a pediatria, com a medicina. E aí essa questão voltou essa semana mais forte. Aí então, eu poderia dizer assim, não, no não é a início... primeira vez, né? Ah, não, mas ela não falou que não foi a primeira vez. Ela disse, olha, teria dificuldade de lembrar quando sofreu o baque equivalente. Embora você... Isso pode ser expressão linguística, porque é um baque semelhante a esse. Quando foi que aconteceu um equivalente a esse? É uma expressão linguística, pode ser... Eu estou tentando ver o que pode ser de interpretação, viu, Kathleen? Afora não sendo falha de interpretação, é falha de filtragem. Que você consegue lembrar que foi antes da pandemia, lá no início da carreira, não foi isso que você Isso, falou? Que na pandemia você fez as pazes, isso, né? isso. Pronto. Então, Isso. então há muito tempo você não tem, e há uma semana aproximadamente você jogou limpo para trás. Eu acho que antes da pandemia. Então eu creio que encaixe mais ou menos nisso que eu captei dela, né? Aí ela fala, ela continua no mesmo assunto ainda um pouquinho. Aqui que pode estar para consciente, ou você pode vir a ter questionado. Vamos ver o que você fala. Que ela se tranquilize. Seus e suas mestres espirituais, incluindo as que auxiliam dentro da atuação como esculápia de crianças. Eu conhecia a palavra clássica esculápio para médico, mas esculápia achei interessante, porque esculápio foi um grande médico, né, do passado, da antiguidade. Como esculápia de crianças, ou médica de crianças. Sim, então seus guias espirituais nessa área estão muito satisfeitos com seu desempenho e pedem que se lhe diga que suas intuições, no momento do exercício médico, desde a anamnese até as prescrições medicamentosas, têm sido de ótimo padrão de acerto.
dentro dos recursos ofertados pela medicina e farmacologia atualmente disponíveis no domínio físico de existência. Aí eu não sei se eles estão só confortando você, reforçando uma coisa que você já tenha, ou se você andou tendo dúvida exatamente como é que eu estou fazendo essa anamnese, como é que eu estou fazendo essas prescrições medicamentosas, ou sobre essas intuições que você tem com eles, se está captando bem. Eles estão dizendo que você está fazendo muito bem. Você andou tendo alguma... Agora eu pergunto, para ela ter falado isso, você andou preocupada com isso, Kathleen? Então, que Bastante, bom. Benjamin. Eu imagino que agonia, né? Bastante agoniada. Realmente. Como pediatra, eu imagino que tipo de angústia que afeta o coração, né? Estão tranquilizando você sobre isso. Então, por outro lado, agora o último assunto. Sua transferência, isso foi bem aberto? Me pareceu que poderia nem ser só desse período, mas de períodos anteriores, de quando eu estive aqui. Mas isso foi especulação minha, não sei se veio dela. Por outro lado, sua transferência a Aracaju, com seu amado parceiro de destino Anderson, foi muito acertada igualmente. Ou seja, não só sua vocação e sua escolha por pediatria, sua vocação não, sua escolha por especialidade em pediatria, mas foi muito acertada igualmente. O distanciamento de... Vou repetir. Sua transferência para Aracaju, como parei no meio, melhor voltar do início. Por outro lado, sua transferência a Aracaju, com seu amado parceiro de destino Anderson, foi muito acertada igualmente. O distanciamento provisório na esfera física do porta-voz não lhe deve, isso é que pode ser pré-consciente, na minha opinião, pareceu, não lhe deve gerar qualquer ordem de vacilação ou autocrítica quanto à decisão judiciosa, ela achou correta, portanto judiciosa, que vocês dois tomaram, no sentido de transferir em residência à capital sergipana. O núcleo central de nossa organização Movimento continua sendo a polis das araras e dos cajus. Kathleen, em algum momento aconteceu de lhe passar isso à cabeça? A dedução minha, aquela coisa, né, rapaz, eu faço a transferência para Aracaju e Benjamin está lá sem saber o tempo que volta, quando volta. Isso aconteceu ou apenas quando você ouve faz sentido, aí é quando é pré-consciente? O que você tem a dizer sobre isso, princesa? Eu acredito que eu teria que pensar um pouco mais sobre isso. Não tem importância, porque não. A gente... Desculpe. Pode falar, princesa, tem um atrasozinho. Pode falar. É porque a gente fez, eu e o Andy, né, algumas reflexões sobre isso recentemente, sobre algumas coisas, né, de onde a gente estaria, como a gente estaria em São Paulo. Ah, então teve. Talvez tenha sido isso. Teve então. Então, se vocês andaram falando sobre isso, faz sentido ela falar. Em 2018, eu e o Anderson nos mudamos de São Paulo para Aracaju, né, com o intuito de ficar mais próximos, né, do núcleo de Aracaju, do Instituto Salto Quântico. E justamente nesse período em que Benjamin está nos Estados Unidos, né, já há um bom tempo, alguns meses, começamos, eu e o Anderson, Andy, que é meu marido, a cogitar a possibilidade de uma viagem, que a princípio era para um passeio e que se tornou um pouco mais séria a conversa e cogitamos a possibilidade meio que assim, né, talvez de brincadeira, não sei, mas de mudança, de planejamento para o Japão. Por causa disso, algumas reflexões sobre estar distante de Aracaju, sobre estar distante de Benjamin, e aí reflexões sobre como era o tempo em que a gente estava distante do núcleo, né, residindo em São Paulo, acompanhando as palestras e o nosso compromisso com o Salto Quântico, nossa ligação, e tudo isso veio nesse período dessa semana. Me deu a impressão que quando eu falasse, em particular, esse aspecto, que você daria uma resposta, lembraria de forma indireta, como você está dizendo, como estaríamos se estivesse em São Paulo, como você falou, não é? Como seria a outra rota de destino, não é? Então, isso significa uma vacilação, uma dúvida interna. E o que ela fala, o que eu achei que era bem inconsciente, era essa parte de que ela considera que o fato de eu estar distante daí possa ter facilitado ou estimulado esse tipo de questionamento. Isso é que eu acho que, quando eu estava recebendo
parecia pré-consciente, para provocar essa fala sobre transferência, esse pensamento sobre o acerto da transferência Aracaju. Esse ponto eu achei que você ia dizer, não sei, como se ela tivesse não a transferência Aracaju, como você acabou confirmando que andou conversando com ele como seria se nós estivéssemos em Aracaju, como seria a nossa vida em São Paulo. Então, isso é um questionamento sobre o acerto, né? Começando a dar uma dúvida. Eu achei interessante que depois que Eugênia falou com a gente, as ideias que eu estava tendo, né, sobre a viagem se diluíram e como ficou claro que elas eram inapropriadas. Graças a Deus, né, a gente foi salvo de uma ideia, né, de uma escolha ruim. E é recente, né, Kathleen, esse tipo de conversa com Anderson, como você falou, não foi, princesa? Isso, Pronto. isso, também essa semana. Ai, que bom. Então, ela está dizendo que foi judicioso. Querendo dizer, essas decisões nunca são à toa, né? E foi uma coisa muito pensada. Bem, mas seguindo a parte final. Que nossa Mãe Maior, Maria Cristo, a cubra de bênçãos em todos os setores de sua alma e de seus caminhos. Agradecida, tocada e empenhada, nessa hora que ela invocava a bênção, eu sentia que ela falava, eu me surpreendi quando ela botou a cubra, porque eu achava que ela estava falando com os dois nesse momento, com você e Andy, que os cubra, mas ela pediu que eu escrevesse que estava falando primeiramente com você, mas Andy, você deve, ele está ouvindo agora, né, Kathleen? Tá sim, então, no outro quarto. Kathleen, para você, Andy, um beijo no seu coração também, filho, foi para você também, mas como eu estou falando com Kathleen, ficou que nossa Mãe Maior Maria Cristo a cubra de bênçãos em todos os setores de sua alma e de seus caminhos. Agradecida, tocada e empenhada, Mãe orientadora espiritual, ela fez questão de que eu escrevesse por extenso, sem abreviar. Mãe orientadora espiritual Eugênia Aspásia. E aí, assim, eu tive que botar, eu só me lembro depois, no final, de botar meu nome, eu esqueço que eu tô ali. Porque durante a escrita mesmo, eu esqueço que eu tô presente, assim sabe? Seja, obrigada, Benjamin. Eu só botei minhas iniciais, mas 3 de novembro. Tem né? de que, princesa? 3 de novembro de 2020. Por canalizá-la, obrigada pelo carinho, obrigada pela oportunidade. Eu também fico. E hoje mesmo eu tava relembrando a quarta-feira que a gente se encontrou, né, pela primeira vez. Sim. Porque a gente recebe o convite e vai fazendo reflexões sobre isso, vai matando, né, a saudade daquele tempo e de como foi o primeiro encontro e até a minha postura e atitude hoje, talvez nesse sentido tenha alguma coisa a ver, não sei. Você andou tanta lembrando coisa, disso? né, que a gente pensa e nem consegue organizar em pensamentos. É muito comum também que a pessoa receba na hora e veja que devagarzinho você foi lembrando tudo, né? Até o aspecto da minha ausência física, você lembrou, eu lembrei hoje e tal, né? Dando o primeiro contato. Esse ponto eu achei que você não ia lembrar. Esse ponto eu sei, isso aqui é pré-consciente, isso aqui não é consciente. Mas aí, de novo, achei que era meu e não de Eugênia Aspásia. E é muito comum que depois da pessoa receber, ela vá pensando sobre o assunto. Ah, sim, tem mais assuntos ainda associados a mensagem de Eugênia. É muito difícil na hora a pessoa lembrar de tudo, porque eles costumam falar em várias camadas. Então tem o óbvio, que é o que literalmente está sendo dito, e tem as outras camadas de significado que a pessoa vai acessando quando vai refletindo. Quando eu ouvia a psicografia, né, de Eugênia, ela estava falando aquilo em palavras, mas também a forma como ela falava, né, ou algumas expressões respondiam questões muito íntimas, né, e que de reflexões que eu estava fazendo durante a semana, de como eu estava me sentindo. Então ela estava me confortando, preservando, né, minha intimidade e não deixando isso claro para as pessoas que estavam ouvindo. Mas até agora, pelo que você me falou, todos os assuntos que foram ditos, pelo menos na primeira camada de interpretação, que é a literal, foram todos confirmados. Que bom, porque era muito ela, sabe, Kathleen? A primeira vez recebendo uma mensagem um pouco mais extensa para você, eu fiquei preocupado de captar bem, porque você mereceria, né, como todas e todos merecem, né? Uma mensagem precisa. Mas já vem aqui, ó, com borracha junto para corrigir. Porque Chico Xavier diz que erro de filtragem mediúnica, a gente passa borracha.
Ele falou, eu conheço médicos que largaram a mediunidade por causa disso, passa a borracha. Então, eu passaria a borracha, mas não queria, sabendo que é ela falando com você com tanto carinho. Foi uma surpresa, estava conversando com ela, então eu gostaria de falar com a nossa prezada, como ela disse assim, né, aqui, nossa estimada irmã de fé, irmã em fé, essa expressão diferente já, né, Kathleen Casacal, chega, papel, senão eu vou esquecer. Olha, foque bem o que eles disseram sobre, eu imagino que vexame para a consciência, como médica de crianças, eles estão muito satisfeitos e satisfeitas com o seu trabalho, porque eu sei que você já tem as práticas de oração, você é responsável para pesquisar o que você não conheça direito, mas eles estão, a intuição é justamente por isso, porque é tão subjetivo, né, Kathleen? A área de vocês é tão subjetiva, tantos sintomas, cabem para tantos possíveis diagnósticos. Então eu compreendo que, ainda mais para prescrever uma droga para uma criança, eu não quero imaginar quanta dificuldade emocional deve existir nisso. E eles disseram que estão muito satisfeitos e satisfeitas. Então, médicos e médicas da espiritualidade que trabalham com você. Quando falou de um grupo, significa que eles se revezam, né? Em algum momento tem uma pessoa, depois tem outra. Podem dar assistência a outros médicos. Vai lá que seu amigo irmão Bruninho, né, também partilhe de um grupo semelhante, embora a área dele seja bem diferente. Mas é porque há médicos transdisciplinares do plano sublime que eles podem assistir médicos em especialidades diferentes, que estão mais preocupados em passar o que é possível da nossa limitada medicina na Terra. A nossa ciência toda na Terra é limitada, né? Que bom, princesa. Eu fiquei muito feliz de falar com você. Também, Benjamin. Muito obrigada. Não tem de quê. Muito obrigada. Né? A você, a Eugênia. Eu também, né? agradecido. E a espiritualidade amiga. Muito obrigada, Eugênia. E aproveito para agradecer a Benjamin por ser canal dela, a espiritualidade amiga, que me fez sentir tantas bênçãos naquele momento e continuo sentindo agora, como se eu tivesse me sentindo um tratamento profundo para que eu me renove, para que eu melhore, para que eu seja mais feliz. Um beijo no seu coração e no dinheiro também. Muito obrigada. Outro beijo, Benjamin. Muito obrigada. Tem de quê, princesa? Fique com Deus. Você também, beijo, princesa. Assim saudade. seja. Assim seja. Saudade.